Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia aqui no nosso propósito, 365 dias na palavra. Hoje, 41º dia, olha que bênção, 41 dias aqui firmes, juntos, lendo a palavra do Senhor. Já convido você, que é cristão, que nunca leu a palavra de Deus, para fazer parte também do propósito do Senhor, assumir este compromisso de diariamente dedicar 15, 20 minutos do seu dia para ler a palavra de Deus. Amém? Se alimentar da palavra do Senhor, que é a boca de Deus falando diariamente aos nossos corações. Amém? Venha fazer parte, pode ter certeza que será maravilhoso, você vai edificar a sua vida, vai fortalecer a sua fé, vai sempre existir uma palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando ela entra no nosso coração, ela transforma. Amém? Então venha fazer parte. Eu te convido hoje a você clicar aqui, se inscrever no canal e começar o seu propósito no primeiro dia. Todos os dias você vai lendo a palavra de Deus. Amém? De uma maneira fácil, simples, e será só bênção. Glória a Deus. Vamos orar antes de iniciarmos a leitura no dia de hoje. Amém? Feche seus olhos, conecte-se com o Pai. Fale da sua forma, do seu jeito, converse com o Senhor, o Senhor sabe das suas necessidades. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome. Pai, te adoramos, te exaltamos. Ó Deus, nós te amamos, não pelo aquilo que o Senhor nos dá, mas pelo aquilo que o Senhor é. Ó Pai, grandes coisas o Senhor já fez nas nossas vidas. Ó Pai, o Senhor já mandou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, por isso te amamos. Ó Deus misericordioso, obrigado pela tua graça que se renova esta manhã, este dia, esta noite sobre as nossas vidas. Ó Pai, obrigado pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá para cada vez mais caminhar na tua presença, para cada vez mais ser uma melhor pessoa, um melhor cristão. Fala conosco, ó Deus, através da leitura do dia de hoje. Nos conduz, Espírito Santo, abre o nosso coração e a nossa mente para o entendimento da tua santa palavra. Assim oramos e te agradecemos, crendo que o Senhor falará novamente conosco hoje. Amém. Glória a Deus. Amém. Já deixe seu like nesse vídeo, que é muito importante para o YouTube entender a relevância desse propósito e divulgar para outras pessoas. E todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém? Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 31. Livro de Êxodo, capítulo 31. Todos encontraram? Deus escolhe operários especializados. Aqui deixa claramente que o Senhor capacita aquele que tem um coração para fazer a sua obra. Amém? Vamos lá. Começa da seguinte forma. O Senhor Deus disse a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com o meu espírito. Eu lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. Escolhi a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Dei também capacidade a todos os homens habilidosos para fazerem todas as seguintes coisas que eu mandei: a tenda da minha presença, a arca da aliança e sua tampa, todos os objetos da tenda, a mesa com as suas vasilhas, o candelabro de ouro puro com todo o seu equipamento, o altar de queimar incenso, o altar de queimar as ofertas junto com todo o seu equipamento, a pia com seu suporte, as roupas de tecido fino, as roupas sagradas que os sacerdotes Arão e os seus filhos usarão quando servirem como sacerdotes, o azeite de ungir e o incenso cheiroso para o lugar santo. Todas essas coisas deverão ser feitas exatamente como eu ordenei. Sábado, o dia de descanso. O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse ao povo de Israel o seguinte: Guardem o sábado, o meu dia de descanso, pois é um sinal de união entre mim e vocês para sempre, a fim de mostrar que eu, o Senhor, os separei para serem o meu próprio povo. Portanto, guardem o dia de descanso, porque ele é sagrado para vocês. Quem o não guardar, mas trabalhar nesse dia, deverá ser morto. Vocês têm 6 dias para trabalhar, porém o 7º dia é o dia solene de descanso, separado para mim. Quem fizer qualquer serviço nesse dia deverá ser morto. O povo de Israel deverá guardar esse dia como um sinal da aliança. É um sinal de união para sempre entre mim e o povo de Israel, porque eu, o Senhor, fiz o céu e a terra em 6 dias, e no 7º dia parei e descansei.
Quando Deus acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou a ele as duas placas de pedra onde o próprio Deus havia escrito os mandamentos. Glória a Deus, amém. Antes de continuarmos e seguir para o capítulo 32, uma curiosidade que, sendo sincero, eu não sabia. No versículo 18, quando Deus acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou a ele as duas placas de pedra onde o próprio Deus havia escrito os mandamentos. Eu, sendo sincero, achava que tinha sido o Senhor Deus que tinha ditado para Moisés escrever, mas não, foi o próprio Deus. Comenta aqui abaixo se você sabia que foi o próprio Deus que escreveu os mandamentos, ou se você achava, como eu, que tinha sido Moisés. Amém? Vamos lá. Capítulo 32 de Êxodo, o bezerro de ouro. Começa da seguinte forma. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Arão lhes disse: Tirem os brincos de ouro que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam para mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: Povo de Israel, estes são os nossos deuses, que nos tiraram do Egito. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: Amanhã haverá uma festa em honra de Deus o Senhor. No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifícios e outro para serem comidos como ofertas de paz. Depois o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem. Fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram e lhe ofereceram sacrifícios. Estão dizendo que estes são os deuses deles, os deuses que os tiraram do Egito. Eu conheço este povo e sei que é muito teimoso. Agora não tente me impedir, pois vou descarregar a minha ira sobre esta gente e vou acabar com eles. Depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. Porém Moisés fez um pedido ao Senhor, seu Deus. Ele disse: Ó Senhor, por que ficaste assim tão irado com o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e força? Por que deixar que os egípcios venham a dizer que tiraste o teu povo do Egito para matá-los nos montes e destruí-lo completamente? Não fiques assim irado. Muda de ideia e não faças cair sobre o teu povo essa desgraça. Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Lembra do juramento que fizeste de lhes dar tantos descendentes quantas estrelas que há no céu. Lembra também que prometestes que darias aos seus descendentes toda aquela terra para ser propriedade deles para sempre. Então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Moisés desceu do monte carregando as duas placas de pedra, com os mandamentos escritos nos dois lados de cada pedra. O próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado nelas os mandamentos. Josué ouviu o povo gritando e disse a Moisés: Estou ouvindo um barulho de guerra no acampamento. Moisés disse: Não parece um barulho de vitória, nem um grito de derrota. O que estou ouvindo é gente cantando. Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o bezerro de ouro e o povo que estava dançando e ficou furioso. Ali, ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedra que estava carregando e quebrou-as. Então pegou o bezerro de ouro que eles haviam feito, queimou-o no fogo e moeu até virar pó e espalhou o pó na água. Em seguida, mandou que o povo de Israel bebesse daquela água. E Moisés disse a Arão: O que é que esta gente fez para que você a levasse a cometer este pecado tão horrível? Arão respondeu: Não fique com raiva de mim. Você sabe como este povo está sempre pronto para fazer o mal. Eles disseram: Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que sejam os nossos líderes. Aí eu mandei que quem tivesse enfeites de ouro os tirasse e me desse. Joguei aqueles enfeites no fogo e saiu este bezerro. Moisés viu que Arão havia deixado o povo completamente sem controle, fazendo assim que os seus inimigos zombassem deles. Então ficou na entrada do acampamento e disse:
quem estiver do lado de Deus, o Senhor, que chegue até aqui. Então todos os levitas se reuniram em volta de Moisés. E ele disse: o Senhor, o Deus do povo de Israel, manda que cada um de vocês pegue a sua espada e vá pelo acampamento de ponta a ponta, matando os seus parentes, os seus amigos e os seus vizinhos. Os levitas obedeceram a ordem de Moisés e mataram naquele dia mais ou menos 3.000 homens. Moisés disse aos levitas: hoje vocês mataram seus filhos e os seus irmãos, e assim se consagraram como sacerdotes para o serviço de Deus, o Senhor. E porque vocês fizeram isso, Deus lhe deu hoje uma bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado horrível. Porém, agora vou subir outra vez o monte para falar com o Senhor. Talvez eu consiga que ele perdoe o pecado de vocês. Moisés voltou para o lugar onde o Senhor estava e disse: este povo cometeu um pecado terrível. Eles fizeram um Deus de ouro e o adoraram. Por favor, perdoa o pecado deles. Porém, se não quiseres perdoar, então tira o meu nome do teu livro, onde escreveste os nomes dos que são teus. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todos os que pecaram contra mim. Agora vá e leve o povo para o lugar que eu mandei. Lembre que o meu anjo guiará você. Porém, já está chegando o tempo que eu vou castigar este povo pelo seu pecado. Por isso, o Senhor Deus castigou os israelitas com uma doença, pois eles haviam obrigado Arão a fazer o bezerro de ouro. Glória a Deus! De vários ensinamentos, lições que nós aprendemos aqui, uma das que mais nos chama a atenção é o fato de que mesmo Deus, perdoando as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas falhas, há consequências. Existem pecados que vêm a consequência do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Então, devemos ser obedientes àquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Digite seu amém se você recebe esse pedido chamado de obediência do Senhor para a sua vida. Glória a Deus. Vamos dar continuidade e vamos agora para Mateus capítulo 25. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Mateus 25, todos encontraram? As 10 moças começa da seguinte forma. Jesus disse: naquele dia o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo, e quando estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Dando continuidade, os 3 empregados. Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o Senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem empregado, bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo.
Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você deveria ter depositado o meu dinheiro no banco e quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas. Porque aquele que tem muito receberá mais e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E jogue fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. O juízo final. Glória a Deus. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida, estava com sede e não me deram água, era estrangeiro e não me receberam na sua casa, estava sem roupa e não me vestiram, estava doente e na cadeia, e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma destas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou dizendo: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Glória a Deus! Que leitura maravilhosa, fortíssima, maravilhosa para a nossa vida. Amém? Então que venhamos cada vez mais fazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Cada vez mais venhamos cumprir o nosso chamado como cristão, fiel, filho do Senhor. Amém? Leitura perfeita. Deixe seu like aqui abaixo, comente, deixe seu comentário nesse vídeo, qual o versículo, qual a passagem mais falou ao seu coração. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo? Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, maravilhosa a tua palavra. Te agradecemos, Deus, pela oportunidade de ouvir o Senhor falar aos nossos corações mais uma vez no dia de hoje. Senhor, poderoso és tu, nosso Deus, Salvador. Senhor, continua guiando nossos passos, continua falando dos nossos corações, que nós venhamos estar preparados para a tua vinda, ó Senhor, que nós venhamos estar, Senhor, debaixo da tua proteção, debaixo da tua graça, ó Pai. Nós cremos, Senhor, que o Senhor nos salvará. Nós cremos, Senhor, que nós estaremos caminhando sentido, Pai, a salvação eterna, para a honra e glória, Senhor, do teu santo nome, que vai buscar a tua igreja. Ó Pai, isso é maravilhoso. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Continua abençoando os teus filhos e filhas que aqui estão. Continua, ó Pai, livrando de todo mal, de toda seta, Deus, do maligno, para que venham se desviar dos teus caminhos. Que nós sejamos firmes, constantes e perseverantes, Pai, crendo
na tua vinda, crendo na salvação eterna. Assim oramos e te agradecemos por mais uma rica oportunidade. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Mais um dia concluído para a honra e glória de Deus. Muito feliz, irmãos. Muito feliz. Às vezes é difícil estar aqui gravando, o inimigo vem querendo desanimar, vem com alguma situação para querer tirar o foco deste propósito do Senhor, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém? Então fiquem firmes também neste propósito, não perca nenhum dia, tá bem? Que com certeza o Senhor vai estar abençoando a sua vida. Glória a Deus. Amém? Então já sabe, deixa o like no vídeo, comente, compartilhe. Amém? Que Deus abençoe sua vida e amanhã estaremos aqui novamente, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Até amanhã.